Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Quero aqui dar continuidade falando aqui sobre os conceitos patrísticos, como a doutrina patrística foi desenvolvendo através aqui dos padres, dos bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e como essa tem chegado até nós nos dias de hoje. Quero aqui começar falando aqui sobre Tertuliano. Aqui nos mostra o seguinte: Tertuliano, esta pessoa, ele foi criado num lar pagão, teve ali a sua cultura pagã, porém ele foi educado aqui nas literaturas, né? Foi educado nos clássicos de literatura, ele foi educado também na arte do discurso, né? Na retórica, na oratória, e também foi educado em direito, que possivelmente exerceu aí a advocacia. Mesmo ele sendo um africano de Cartago, Tertuliano sabia o grego, porém gostava de escrever em latim, mantendo assim uma inclinação, um estilo nos seus escritos, como estilo romano. Então ele procurava manter aí dentro das suas obras literárias o estilo romano. Através de Tertuliano, que hoje nós conhecemos aí, que foi desenvolvido a doutrina da Trindade. Então, ela não foi desenvolvida na terminologia, nos conceitos e definições filosóficas, não foi usada aí a filosofia grega, porém, ela foi feito aí o seu uso, a sua terminologia dentro do campo jurídico, nos termos aí do direito, dentro dessa terminologia do direito, porque ele faz uso, ele fez o uso dos conceitos que era usado nos tribunais romanos. Olha só, que assim como outros pais faziam uma interpretação da escritura por meio da filosofia grega, agora Tertuliano está fazendo uso dos conceitos jurídicos, faz uso da interpretação bíblica dentro dos conceitos jurídicos. Então, o que nos dá aqui a ideia? Ele fez uso aqui da palavra latina substantia. Essa palavra substantia, ela não significa material, e sim direito à propriedade. Ele também fez uso da palavra persona, que não significa pessoa, mas uma das partes na ação legal. O termo se concebe que três personas pudessem compartilhar a mesma substância. Então, esta era a ideia de Tertuliano no campo jurídico. Ok? A Trindade, ela nasceu dentro desta terminologia jurídica, no campo do direito. Também, o que nos chama atenção aqui na história é que, na época de Tertuliano, aguardava-se a segunda vinda de Jesus Cristo, que seria um evento que iria acontecer imediatamente, um evento que aconteceria logo. Então também tinha a ideia da vinda de Jesus Cristo, dessa segunda vinda. E também um outro fato aqui é que eles passaram a ressaltar que a liderança ela não era exercida na igreja por um clero ordenado, não era por meio de ordenações eclesiásticas, mas por meio do Espírito Santo. Então também começou a ter aqui essa doutrina, esse ensinamento sendo desenvolvido, que a liderança que se exerce na igreja acontece por meio do Espírito Santo. O outro bispo que vai destacar aqui, que eu quero falar aqui, é Orígenes, que nasceu em Alexandria, no Egito,
porém era filho de pais cristãos. O seu pai Leônidas tinha uma escola. Este foi preso durante a perseguição ali por Séptimo Severo, foi preso e depois ele foi executado, foi martirizado, e após a morte de Leônidas, o seu filho Orígenes passou a administrar a escola e fazer aí os seus livros. Uma das obras de Orígenes se chama Expla, né, que seria aí uma versão grega do Antigo Testamento. Seria uma, entendendo que o Antigo Testamento, a interpretação ali que se dá ali é por meio ali do hebraico ou aramaico, né? Então, mais importante, nós vemos aí a versão grega que Orígenes fez uma obra da versão grega do Antigo Testamento. O que acontece? Orígenes, ele foi o responsável pelo estabelecimento da interpretação alegórica das Escrituras, que dominaria futuramente a Idade Média. Orígenes, ele fazia uso de 3 níveis da interpretação das Escrituras. A literal, que foi desprezada por ele, porque ele desprezou a interpretação literal e histórica gramatical. Então, ele desprezou. Fez uso da moral, que era uma interpretação para a edificação da alma, e da alegoria no seu conceito espiritual. Porque a ideia que ele tinha, que ele achava mais importante, mais profundo, a interpretação alegórica, trazendo esta para o nível espiritual. Então, o que acontece? Era para ele, era o meio mais legal para a edificação da fé, para fortalecimento da fé, o uso da alegoria. Ele também procurou relacionar, dentro aí do cristianismo, o cristianismo à ciência e também à filosofia. Então, ele fez esse relacionamento. Ele acreditava que as Escrituras, né, a compreensão das Escrituras, ela daria-se por meio da filosofia grega. Então, ele fez uso aqui das Escrituras, dentro aí da interpretação desta, através do quê? Da filosofia grega. E também fazia uso da analogia das Escrituras, que futuramente nós vemos que Agostinho de Hipona, ele também adotaria aqui a analogia das Escrituras, certo? O Cipriano é o outro bispo que se destaca, foi este aqui, um bispo de Cartago. Ele se tornou professor de retórica e orador, ele era um mestre na educação da retórica. Então, o que acontece? Ele sabia ali, dentro da literatura, os clássicos gregos e romanos, porém este não era teólogo. Mais tarde, 251, Cipriano convocou o concílio de Cartago e leu a unidade da igreja, dizendo assim que esta é uma instituição divina, a noiva de Cristo, e somente na igreja pessoas poderiam alcançar a salvação, e fora dela pastores, sacramentos e até mesmo a Bíblia não tinha importância a não ser dentro dos moldes eclesiásticos. Para Cipriano, a igreja foi estabelecida debaixo da autoridade de Pedro, a pedra, e que os bispos eram sucessores de Pedro. Importante nós entendermos que o fundamento principal, a pedra de esquina, a pedra eleita, preciosa por Deus aos homens, é Jesus Cristo, conforme está em Mateus capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 3, Efésios capítulo 2 e 1 Epístola de Pedro.
no capítulo 2, também ali tem referência ali falando acerca de Jesus Cristo, o fundamento principal da igreja, e não Pedro. Então é importante aqui ressaltar isto. E também desenvolveu aqui Cipriano a sua ideologia, que desenvolve aqui essa ideologia filosófica dele. Ele dizia o seguinte, que fora da igreja não há salvação. É importante nós entendermos que, conforme diz ali em Atos, apóstolo Pedro que fala isso, dizendo assim, em que nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, como em nenhum outro nome é dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos debaixo deste céu, a não ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é importante nós vimos aqui que ele diz que não há salvação fora da igreja e que ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Então aqui dizendo aqui que olha a importância aqui da paternidade e maternidade espiritual que ele está dizendo. Ele promoveu aqui dizendo que a missa era o sacrifício do sangue e do corpo de Jesus Cristo. Entendendo aqui que a ceia que é expressada aqui nas Escrituras, conforme Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João capítulo 6, João capítulo 13, e também 1 Coríntios capítulo 11, nos fala que a ceia é uma referência ao corpo de Jesus Cristo. Ali fala ali que o pão é o corpo de Cristo e o cálice, o suco da videira, é o sangue de Jesus Cristo derramado por nós para a remissão dos pecados, do qual, por meio deste sangue, é estabelecido a nova aliança para com o Pai. Então, o sangue de Jesus Cristo é a nova aliança. Então, nós temos aqui que ele diz que a missa é o sacrifício do sangue e do corpo de Cristo. Cipriano, este morreu decapitado na perseguição de Valeriano. Então foi um mártir também Cipriano em relação aí à sua fé cristã. Morreu como defensor, como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, morreu aqui como um mártir do cristianismo. E assim nos confirma aqui, eu quero fechar com vocês aqui o pensamento que muitos fazem uso, pregadores, ensinadores, educadores, uma palavra, um pensamento aqui de Tertuliano, dizendo que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muitos morreram testemunhando da sua fé em Jesus Cristo. Não abriram mão da sua fé e também daquilo que eles acreditavam por meio das Escrituras. Que Deus assim abençoe a sua vida, graça e paz de Jesus Cristo. Shalom a todos.